Do que se trata o cristianismo? Mais uma entre tantas expressões religiosas? Será que é disso que precisamos? No cotidiano da vida, precisamos de mais que uma religião. Precisamos de direção, e é disso que trata o Evangelho. Mas precisamos olhar para a essência, resgatar a simplicidade de uma palavra carregada de novas possibilidades, para então experimentarmos do Evangelho de maneira essencial. Ele fez um chamado. Eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas de um tempo para cá, pouco menos de 5 anos para cá, surgiu uma nova nomenclatura fazendo referência a cristãos evangélicos. De 5 anos para cá surgiu o cristão não praticante, ou o evangélico não praticante. Isso já era uma nomenclatura utilizada para o cristão de ramificação católica. E de algum tempo para cá, isso também começou a ser uma nomenclatura utilizada e possível, se referindo a evangélicos não praticantes, ou evangélicos nominais, assim como católicos não praticantes, ou católicos nominais. O que isso significa? É até difícil a gente encontrar definição para o que isso significa. Okay? O que significa um evangélico, um cristão não praticante, ou um cristão nominal? Isso significa que a essência da mensagem de Jesus se perdeu por um caminho de um emaranhado de religiosidade. É isso que significa. Não dá para a gente encontrar uma definição para um cristão não praticante, ou para um cristão nominal. Veja, um jovem teólogo chamado David Platt, eu não sei se está projetando aqui, eu estou meio perdido. Está passando aí? Isso, aí. Ele diz assim: em algum ponto entre correntes culturais oscilantes e tendências de igrejas populares, parece que reduzimos a convocação de Jesus ao abandono total. As igrejas estão cheias de supostos cristãos que parecem satisfeitos em ter uma ligação casual com Cristo, mantendo a aderência nominal ao cristianismo. Então preste atenção nisso. Ele está conectando essa realidade presente na cultura contemporânea de pessoas que se dizem cristãs nominais, não praticantes, a um ambiente de correntes culturais que se modificam, oscilam constantemente, e esse é de fato um recorte do nosso tempo. E aliado a isso, a essa transição cultural constante, há também igrejas ou lugares que se chamam de igrejas, que têm muito mais um compromisso de se tornarem populares do que se manterem, de fato alinhadas com aquilo que é a mensagem de Jesus. E aí nesse sentido então, de uma matemática que soma cultura constantemente oscilante, com lugares, igrejas, líderes, pastores, que tem um compromisso muito mais com se tornar popular do que com a mensagem do Evangelho. Esse é um ambiente de um resultado propício a pessoas que em algum lugar entenderam que é possível dizer que segue a Cristo de maneira não praticante. Como eu disse, é até difícil da gente definir isso. Por quê? Porque aderência nominal ao Evangelho é essencialmente incoerente com a mensagem do Evangelho. Então se você pesquisar no IBGE, isso já existe, okay? Essa nomenclatura, assim. Então, o IBGE vai lá, né, e tem o censo, que vai perguntar pessoas, porta por porta, e aí, várias coisas, entre elas, qual é a sua religião? A pessoa diz assim: eu sou evangélico não praticante. Então tem lá essa opção. Então, isso que existe de maneira regular, normal,
nos nossos dias, é essencialmente incoerente com a mensagem de Jesus, com o Evangelho. Incoerente. Então, gente, por isso que nós precisamos refletir com coragem, em questões como, preste atenção, e se aquilo que eu chamo de cristianismo não for essencialmente condizente com Jesus o Cristo? Você já refletiu sobre isso? E se aquilo que você chama de cristianismo for essencialmente incoerente com o próprio Cristo? Nós precisamos fazer esse tipo de reflexão. Outra, e se as minhas convicções, e se as suas convicções, e se as nossas convicções e paradigmas acerca da praxis cristã, ou seja, do desdobramento prático da vida cristã, for incoerente com a mensagem de Jesus? Já parou para pensar nisso? E se aquilo que você entende como prática da vida cristã for incoerente com a mensagem de Jesus? Você já pensou nisso em algum momento? Na sua mente cristianizada, você já pensou nisso? E se a minha prática estiver incoerente com a mensagem? Outra pergunta para nossa reflexão: e se a partir do meu próprio ego, se a partir do meu próprio eu fui construindo, e se a partir do seu próprio ego, do seu eu, você foi construindo um outro evangelho, diferente do evangelho de Jesus? Já parou para pensar nisso? E se nós construímos um outro evangelho, e o apóstolo Paulo, ele diz que é possível ter a pregação de um outro evangelho, que não aquele, essencialmente o evangelho de Jesus. E ainda, e se o nosso jeito de viver igreja, e se o nosso jeito de historicamente vir construindo aquilo que nós chamamos de igreja, foi se distanciando da mensagem essencial do que é ser igreja para Jesus? Então, consegue pensar nisso? Consegue pensar na seriedade disso? Porque um cristão não praticante não é apenas aquele que diz que é cristão e não faz nada. Um cristão não praticante também pode estar sentado numa igreja e viver semanalmente uma agenda religiosa, se a prática não for a prática de Jesus, se a mensagem não for a mensagem de Jesus. É possível dizer que somos igreja, mas a nossa vida cotidiana como igreja estiver essencialmente distante da igreja de Jesus. Eu quero desafiar vocês a embarcar comigo nesse desafio de nós abrirmos a palavra de Deus com muito temor e reverência e buscarmos assim, ao longo desse mês, um profundo encontro com a essência da mensagem do Evangelho. Sabe, às vezes nós vamos para um caminho perigoso, e eu já ouvi isso, de que assim, não é possível a gente ir à essência do Evangelho, porque tem interpretações e tudo mais tal, e é verdade que, por exemplo, se a gente for falar em teologia, ou seja, o estudo de Deus, a gente vai encontrar ramificações das mais variadas, ao ponto da gente dizer assim, não, mas isso aqui é uma mensagem diferente dessa aqui. E aí com isso a gente foi entrando nesse lugar abstrato, da gente não ter coragem de olhar para a palavra de Deus e falar assim, vem cá, deixa eu tentar encontrar qual é a essência da mensagem de Jesus. Qual é o DNA da sua mensagem? O que é que só na mensagem de Jesus existe? E por isso eu digo, eu quero te desafiar a estar comigo nesse desafio, que é um desafio a gente fazer isso. Por isso a gente precisa fazer isso com muito temor, com muita reverência. Eu quero ler hoje com você
eu diria, como tudo começou nessa perspectiva da revelação de Jesus acerca do que Ele está trazendo. E eu escolhi para isso um dos 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus. E eu vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Eu quero ler do versículo 17 ao versículo 22 apenas. O texto está sendo projetado aqui. E o texto diz assim: a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que acontece antes disso é que Jesus ele é batizado, depois ele passa um tempo no deserto, e logo depois dessas duas dinâmicas, batismo, tempo no deserto, Jesus começa a anunciar a sua mensagem. E aí a gente chega aqui nesse ponto. Continuando, a mensagem é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. E Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou: sigam-me, e eles também os seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Vejam, nós temos nesse momento, dentro de toda a narrativa bíblica, okay? A Bíblia não começa nesse texto, existe um antes disso aqui, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Então a Bíblia não começa aqui, muito menos Deus começa a se revelar aqui, nesse momento. Deus se revela ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas aqui o que está acontecendo é que Deus está se revelando na pessoa encarnada do Filho, de Jesus. Porque até então, Deus não estava, preste atenção nisso, até esse momento Deus não estava, Deus era. Por isso que a gente vai ver Deus se revelando no Antigo Testamento, por exemplo, a Moisés, da seguinte forma: eu sou o que sou. Lembra lá como Deus se revela a ele? Eu sou o que sou. Então, em todo o Antigo Testamento nós temos essa revelação de um Deus que é. Ele é aquele que é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que exerce domínio sobre todas as coisas, mas Ele até então não está. Ele é, mas Ele não está. E agora, na revelação desse Deus em Jesus, no Filho, aquele que se encarna, o que está acontecendo na revelação bíblica e na revelação desse Deus é que Ele agora está presente. Pegou isso? Então Deus era, e agora Deus está. Deus chegou para habitar entre nós, é o que João vai dizer. Deus está presente, Ele está agora entre a humanidade, Ele está agora em forma humana, o que significa dizer também que agora Ele é acessível. Isso é maravilhoso. E esse Deus que agora está entre nós, está entre essas pessoas, chegando, anunciando, estabelece uma sequência da sua revelação, de quem é esse Deus que agora está presente. Deus, o que está fazendo em Jesus, é estabelecendo uma sequência da sua revelação. E eu acredito de todo o meu coração que essa sequência da revelação de quem Deus é, e agora está, nesse texto que nós lemos, nos conduz à essência que nós precisamos recuperar. Por isso o tema dessa série é siga-me. E o que a gente quer, mais uma vez, com muito temor, reverência, peço que vocês orem por mim. Nós queremos olhar para um retorno. Como é que a gente pode voltar para a essência? Uma vez que a gente vive num contexto cultural que diz que é possível ser cristão não praticante. Como é que a gente olha e volta para a essência?
nessa sequência da revelação que Deus está estabelecendo nessas palavras de Jesus, nós temos um anúncio. E o anúncio que Jesus está fazendo é: o reino de Deus chegou. E essa palavra que nós lemos ali como está próximo na nossa tradução, na tradução que a gente usa, ela pode ser melhor traduzida a partir do texto grego por se aproximou, ou seja, até então ele era, mas não estava, agora ele está. Ele adensou, ele veio, a presença do reino de Deus chegou. Então Jesus está fazendo esse anúncio: o reino de Deus chegou. Ele sempre foi, mas agora ele está. Ele chegou. E logo após esse anúncio, Jesus faz um chamado. Eu nem gosto muito da ideia de convite, porque é muito mais um chamado. Quando Jesus passa, por exemplo, aqui, nessa narrativa, a gente lê por esses homens, ele não faz um convite, ele chama. Ele fala: siga-me. Ele não está perguntando assim: vem cá, você quer me seguir? Ele está falando: siga-me. Então Jesus faz um anúncio e Jesus está chamando. É muito importante a gente entender essa afirmação que eu vou fazer agora. Okay? Para a gente compreender toda a série, e hoje de forma específica esse olhar para a essência, esse olhar para o que é essencial, esse olhar para o DNA, esse olhar para o central. Porque muitas vezes a gente vive uma perspectiva religiosa periférica. A gente precisa olhar para o que é central. E o que é central nesse anúncio e nesse chamado de Jesus, nós precisamos entender que passa por essa realidade aqui. Passa para mim aí, por favor, isso. De que Jesus, naquele momento, Jesus não estava oferecendo uma segunda chance para Pedro, para o seu irmão. Não era uma segunda chance que Jesus estava oferecendo. Jesus estava oferecendo uma nova vida. Sabe por que muitas vezes a gente vive longe do essencial? Porque, por exemplo, a gente vive dizendo e achando e interagindo com a presença de Deus como se Deus fosse esse Deus que nos dá a segunda chance. Quando, na verdade, o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a humanidade é de nos dar uma nova vida. Isso é muito diferente. Porque chance tem a ver com nós olharmos para quem eu sou e o tempo todo ir até Jesus com aquilo que eu sou e esperar uma outra chance de melhorar aquilo que eu sou. E vocês vão ver que não é esse o chamado de Jesus. Entenderam isso? Evangelho não é sobre segunda chance, é sobre nova vida. Porque eu e você, fora de Jesus, a gente pode ter, não é duas chances, pode ter infinitas chances, a gente vai voltar para o mesmo lugar. Por quê? Porque é um problema de coração, é um problema de mente, é um problema de DNA. A Bíblia diz que todo ser humano está fora de Deus, desde Gênesis 3. Corre em nós a maldade. Nós temos lapsos da divindade de Deus, da bondade de Deus. O pecado, ele não trouxe ruptura, ou seja, ninguém passou a não mais expressar ou carregar um pouco desse DNA divino, okay? Mas ele bagunçou tudo isso em nós. Então, o que Jesus está fazendo agora, porque antes de Jesus revelando quem Deus é, está, lembra, na antiga aliança, no Antigo Testamento ele era, mas ele não estava. O que a gente vê acontecendo o tempo todo? A necessidade de um mesmo ritual que não resolvia o problema nunca. O ritual consistia em, a cada ano, o povo vem, e aí o sumo sacerdote vem, e ele vai sacrificar um cordeiro para fazer expiação, ou seja, para perdoar o pecado daquele ano, daquele povo. O que vai acontecer ano que vem? A mesma coisa, porque o povo vai fazer a mesma coisa. Então quando Jesus chega, ele não chega para fazer assim, deixa eu dar continuidade àquilo que sempre aconteceu. Não, Jesus chega para resolver. E a resolução não consiste em Jesus nos dar ou oferecer nova chance. Consiste em Jesus nos dar e oferecer uma nova vida.
Então, para nós compreendermos a essência do Evangelho, experimentarmos do Evangelho de maneira transformadora, a gente precisa começar por aqui. Jesus nunca ofereceu segunda chance para ninguém. Ele nos oferece uma nova vida. E aí, essa expressão, siga-me, de Jesus, e é onde eu quero me concentrar daqui para frente, comunica muita coisa para a gente. Porque, como nós lemos, Jesus então, na revelação de quem Deus é, Ele está dizendo, olha, agora eu estou entre vocês, eu não apenas sou, mas eu estou, o reino chegou, e a partir disso, Ele começa a distribuir nova vida, não novas chances. E essa comunicação de Jesus em dar nova vida, ela está sendo manifestada nessa expressão dele, nesse chamado dele, siga-me. Então ele passa por homens e mulheres lá no primeiro século, com esse chamado, siga-me. E ele passa hoje, século 21, a história está aberta nessa mesma dimensão, de Jesus revelando o reino de Deus, estar entre nós, passando por homens e mulheres, como eu e você, com o mesmo chamado, siga-me. Siga-me. Jesus não está convidando você para se tornar crente, ok? Jesus não está convidando você para ser dessa ou daquela denominação, ok? Deus, em Jesus, está te convidando a segui-lo. E essa é a expressão, siga-me. O que essa expressão está carregando? Não é uma segunda chance, é uma nova vida. Agora, para nós experimentarmos dessa nova vida, a gente precisa entender o que está implícito e explícito nesse chamado. O siga-me de Jesus. Olhando para como isso se desdobra a partir desse momento de Jesus passando por esses homens, por homens e mulheres, a gente pode chegar a algumas questões de um esclarecimento mais fino acerca do que significa Jesus passar por mim, passar por você, te chamar, siga-me, e a gente então passar a segui-lo. O que isso traz? Para que a gente não caia naquilo que é essencialmente incoerente de um evangelho não praticante, ok? Nominal, de um cristianismo nominal. Não, isso não existe. Siga-me. Veja, primeira coisa que a gente precisa entender, siga-me significa abandono do ego. Quando Jesus passa por homens e mulheres e diz, siga-me, Jesus está chamando para abandonar o ego, para abandonar o eu. Jesus chamou aqueles homens a deixar para trás as suas profissões. Parou para pensar nisso? Jesus não passa por aqueles homens e eles estavam no momento de lazer. Jesus passa por aqueles homens e eles estavam trabalhando. Não é um sábado, não é um domingo. Não, é uma segunda-feira. Hipoteticamente falando, ok? Jesus passa por aqueles homens no meio da rotina deles. Não é num evento religioso que Jesus passa na rotina, no cotidiano. E quando Jesus fala para aqueles homens, siga-me, o chamado de Jesus é, abandone o seu ego. Uma palavra mais profunda para isso é, deixe o seu ego morrer. Deixar de existir. Jesus, quando passa por esses homens, por mulheres, o chamado de Jesus é, abandone as suas profissões, suas posses, seus sonhos, suas ambições, suas famílias, seus amigos, sua segurança, para me seguir. Repetidas vezes, Jesus vai dizer, num outro contexto, que se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo.
Diga não para você. Negue-se a si mesmo. Faça o ego morrer. Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um clássico sobre discipulado. E eu quero trazer um recorte de uma fala dele que comunica algo para nós nesse sentido. Espera aí, passou muito. Aí. Ele diz assim: uma vez chamado, o ser humano tende a abandonar a existência que levava até então. A gente nem precisava continuar. Uma vez chamado, o ser humano, uma vez chamado por Jesus, o ser humano tende a abandonar a existência que levava até então. O discípulo deixa sua relativa segurança de vida e segue para completa insegurança. Deixa uma situação aparentemente previsível e calculável para a imprevisibilidade. Deixa o domínio das possibilidades limitadas para o domínio das possibilidades infinitas. Agora preste atenção, a gente precisa ler isso aqui com a mente de Pedro, que está lá pescando, e ele não tem a mínima ideia de quem é aquele homem que está passando por ele e chamando ele para segui-lo. Porque uma coisa é a gente ler isso a partir de hoje, e a gente entender, mas é Jesus que está chamando, né? Não, quando Jesus passa, lá no primeiro século, chamando pessoas para segui-lo, as pessoas não sabiam quem era Jesus. A gente vai ver, na verdade, o próprio Pedro tendo uma revelação de quem Jesus é, alguns anos depois de estar com Jesus. Então, nós precisamos compreender que esse chamado de Jesus para essa experiência com uma nova vida, passa pelo abandono daquilo que existia em nós até então, até Jesus chegar. Para você experimentar do Evangelho na sua vida, não de uma religião, do Evangelho transformador, vivo, místico, extraordinário, uma decisão muito ordinária precisa acontecer, a decisão de você falar com Jesus: Jesus, daqui em diante eu não existo mais, tudo que eu sou até aqui, vai parar aqui para eu te seguir. É isso que está acontecendo nesse contexto. Veja, aqueles homens estavam entregando para seguir a Jesus o que eles eram, em toda a totalidade do que eles eram: identidade, profissão, posse, família, relacionamentos, para andar com Jesus, para seguir a Jesus. Agora, vamos trazer isso para o nosso contexto, para a nossa cultura. Em um mundo em que tudo gira em torno do eu, inclusive a religião, em que tudo gira em torno do ego, em que as expressões que nós ouvimos e somos treinados a praticarmos é: proteja-se, promova-se, preserve-se, divirta-se, conforte-se, cuide-se. Jesus disse: abandone o seu próprio eu. Abandone você mesmo. Abandone o seu ego. É o que Jesus está dizendo nessa expressão: siga-me. E é interessante porque quando nós lemos o desenrolar do Evangelho, o que nós encontramos é que esses homens e mulheres, narrados nas Escrituras, eles de fato encontraram em Jesus alguém por quem valia a pena perder tudo. O próprio ego. Eles encontraram em Jesus um amor que excedia todo o entendimento, uma satisfação que superava as circunstâncias e um propósito que transcendia qualquer tipo de ambição neste mundo. É o que nós encontramos na caminhada desses homens com Jesus. Nas pegadas de Jesus, esses primeiros discípulos descobriram um caminho pelo qual valia a pena entregar as suas vidas. E aí eu acredito que em algum momento nós começamos a ler sobre isso apenas como uma informação histórica. E é aqui que está o problema. Nós começamos a ler sobre essas posturas tão radicais desses homens e mulheres que não viram problema em abandonar o eu para seguir a Jesus como uma informação histórica. Como uma história que está sendo contada.
Nós precisamos voltar atrás como gente que diz que crer em Jesus. Todos nós, eu e você, precisamos voltar atrás como pessoas que dizem crer em Jesus. Porque se nós cremos em Jesus, isso significa que nós abandonamos o nosso ego quando Ele passou por nós e nos chamou, siga-me. Isso significa assim na sua vida? Mas siga-me também expressa uma outra realidade, ou um desdobramento disso. Siga-me tem uma comunicação direta com submissão ao reinado de Jesus. Por quê? Porque Jesus vem anunciando um reino. Na verdade, Jesus vem anunciando um reino. E isso também encontra muitas dificuldades na nossa cultura. A nossa cultura ela é democrática, né? Então, o reino de Deus não é democrático. O reino de Deus tem apenas um que governa. Ele. Ele é o Senhor de todos e de tudo. Ele que diz o que é. Ele o que diz como é. É Ele quem diz como as coisas funcionam. É Jesus que diz. E aqui está mais um problema cultural e que inclusive tornou possível algo que é impossível, que é esse evangelho não praticante, ou um evangelho nominal. Porque a nossa cultura é uma cultura de Deus e sobre si. A nossa cultura, a cultura do século XXI, é a cultura da autonomia. Quem é você para dizer o que eu tenho para fazer? Como é que você vai falar comigo que o que eu estou fazendo está errado? Como você vai falar, com base em que você vai dizer que o que está certo é o que você pensa? Aí o problema é que a gente transferiu essa característica para a nossa relação com Jesus. Consequência, impossibilidade, incoerência, não existe. É outra coisa, não é Jesus, não é o Evangelho. Porque o Evangelho é sobre o anúncio de um reino. Então quando Jesus passa por mim e por você, Ele diz, siga-me. Além dele estar exigindo o abandono do ego, Ele está dizendo, agora a sua vida é governada por mim. Daqui para frente, quem diz como as coisas são, como funcionam, sou eu. É Jesus que diz, é Jesus que traz, é a vida dele, é o direcionamento dele. Não importa o que eu estou sentindo. Olha só que interessante. Muito se fala nos nossos dias sobre graça. E às vezes nós temos uma leitura equivocada sobre a graça, que chega naquilo que nós chamamos de graça barata, ou seja, uma graça sem valor algum, né? Eu gosto sempre de pensar que graça não é uma comunicação de algo que não custou nada. Não é isso. E o amor de Jesus por nós, a forma como Deus nos acolheu, não é de graça, é pela graça. Isso é diferente. De graça significa que não custou nada. Pela graça significa que custou, mas não foi você que pagou. Então a gente precisa resgatar isso para a gente entender a essência do Evangelho. E aí nesse sentido, nós precisamos compreender que a graça barata é essa graça sem Jesus Cristo, vivo, encarnado e reinando. Falar do amor de Deus, excluindo essas características de Jesus, Ele está vivo, Ele é uma pessoa, porque é isso que comunica a encarnação, Deus se fez uma pessoa, e Ele está reinando. Isso não aconteceu nas páginas da Bíblia, isso foi inaugurado lá no primeiro século, na encarnação de Jesus, na sua crucificação, na sua ressurreição, mas a gente precisa entender que hoje, para nós não vivermos um cristianismo nominal, a gente precisa entender que hoje Jesus continua vivo, encarnado e reinando. E quando eu digo para Ele, Senhor, eu creio em Ti, esse pacote precisa estar muito
latente em nós. Ele está vivo, ele está encarnado e ele reina. O pastor Tim Keller, ele escreveu algo interessante que eu queria trazer aqui para a gente nesse ponto. Veja só, ele diz assim: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais. É ou não é verdade? E aí ele diz assim: você crucifica ameaças. Jesus não foi um cara legal que fez o bem no mundo. Nós não crucificamos Jesus porque ele foi um cara legal. O mundo não crucificou Jesus porque ele era um cara legal. O mundo crucificou Jesus porque ele era uma ameaça. E ele era uma ameaça para o governo da época, ele era uma ameaça para Roma, mas ele também era uma ameaça para os religiosos, assim como ele era uma ameaça para todos aqueles que, quando Jesus entrou em Jerusalém, o saudaram, mas foram os mesmos que estavam crucificando. Então assim, olha, não se engane. A nossa relação com Jesus, ela passa o tempo todo por essa relação, não com um cara legal, mas com um cara que diz para mim, para o meu ego, para a minha maneira autônoma de tentar viver a vida que: Pedro, eu sou o seu rei, eu te governo. Isso precisa ser assim com a sua vida. Se você diz que aceita Jesus, você diz que aceita o chamado de Jesus para segui-lo, então nós precisamos compreender que constantemente há um confronto de reinos. Aquilo que Paulo vai chamar de carne, com o reinado de Jesus, que está vivo, encarnado e reinando. E para nós vivermos um evangelho essencial, a gente precisa ter a consciência de que nós somos submissos ao reinado dele. Portanto, quando Jesus diz siga-me, ele também está dizendo, ou comunicando, uma necessidade de submissão ao seu reinado. E por fim, quando Jesus diz siga-me, o que ele está comunicando é a reprodução de um novo estilo de vida. Um novo paradigma de jeito de viver a vida. Um novo modelo de viver a vida. Olha como nós nos distanciamos. Nós achamos que isso tem a ver com ter cara ou jeito, estereótipo, um grupo, uma subcultura denominada evangélica. Quando o chamado de Jesus nunca foi para a gente criar uma subcultura gospel, evangélica. Não, o chamado de Jesus foi a partir desse abandono do ego, a partir dessa consciência de submissão ao seu reinado, a um povo, a pessoas que ao atenderem o seu chamado sigma, agora vivem num outro estilo de vida. Tem um outro jeito de viver a vida, de enxergar para todas as coisas. Acima de tudo, é importante a gente entender isso, no que diz respeito a essa reprodução de um novo modelo de vida. Acima de tudo, a nossa razão para viver muda. Começa por aí. A nossa razão de viver precisa mudar. Então olha só, você diz assim, eu sou um cristão. Seja católico, seja evangélico, eu sou cristão. Então a pergunta básica é, a sua razão de viver mudou depois que você se tornou um cristão? A sua razão de viver. Porque parece-me que quando Jesus passa por esses homens e mulheres, e a partir da reação desses homens e mulheres ao chamado de Jesus, e vale a gente ressaltar que não foram todos que toparam isso. A Bíblia faz questão de narrar para a gente o encontro de Jesus com um jovem que ficou conhecido como um jovem rico, no qual, se você ler com atenção o encontro de Jesus com um jovem rico, você vai ver essa expressão de novo, a mesma, siga-me. Você já leu esse texto olhando para essa expressão? Está lá.
O jovem chega diante de Jesus e fala assim, vem cá, o que eu preciso para conquistar o reino dos céus? E aí Jesus diz, olha, você sabe o que você precisa. Era um jovem conhecedor da lei e tudo mais, e ele diz, então beleza, então eu já conquistei, porque eu faço essa lista toda aí. E aí Jesus vai na essência, no coração, e diz assim, então vem cá, você precisa ir, vender tudo que você tem, dar tudo que você tem para os pobres, e aí aparece lá a expressão, e siga-me. E aí o texto vai dizer que aquele jovem, ao ouvir isso, se entristece e volta. Por quê? Porque atender ao chamado de Jesus, siga-me, para segui-lo, implica numa mudança de razão de viver. Razão de viver essa qual, gente, isso precisa ficar claro para nós. Não dá para ter meias palavras com relação a isso. Eu deixaria de ser fiel às Escrituras, ok? Razão de viver tem a ver com posses e status não são mais as nossas prioridades. Conforto e estabilidade não são mais as nossas preocupações. Segurança não é mais o nosso objetivo de vida. É isso que significa ter um novo modelo de vida a partir de Jesus e em Jesus. Como isso confronta a nossa cultura religiosa, cristã, dos nossos dias. Inclusive é possível estar em ambientes como esse, do ensino, sai ainda mais ganância, desejo de ter, de querer mais. Um outro evangelho, não é o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus existe uma nova razão para viver daqui para frente quando você diz que você vai seguir Jesus. Tudo muda. A gente precisa entender que isso tem a ver com uma escola. A forma como Jesus está fazendo isso aqui é um chamado para uma escola. Por isso que no primeiro século essa figura rabínica, Jesus, ele não é um rabino como todos os outros rabinos, até porque não há menção histórica nas escrituras de que ele passou por toda a escola rabínica, mas fato é que ele começa a se apresentar e a fluir no meio do povo, passando de cidade em cidade, com uma postura de um mestre. E ele já faz isso quebrando todos os paradigmas, porque era impossível na cultura rabínica acontecer o que está acontecendo aqui. Nenhum rabino chegava para um jovem judeu e o convidava para segui-lo, era o contrário. Era um jovem judeu que, ao longo de toda a escola rabínica, ele ficava entusiasmado com algum professor, algum rabino, e ele ia passando de prova em prova, e até o ponto dele poder chegar para um rabino e dizer, ei, eu posso te seguir? E aí Jesus faz tudo o contrário. Aí agora a gente entende, mas então por que Pedro, por exemplo, seu irmão, deixaram tudo assim de imediato para seguir Jesus? Porque era um privilégio seguir um mestre. Provavelmente Pedro, seu irmão e os outros, eles não passaram nas provas das escolas rabínicas, e eles já foram mandados de volta para aprender a profissão do pai. Eles não eram um bom judeu. Jesus está falando, vem cá, siga-me. Então o convite de Jesus é para uma escola. Discípulo significa aprendiz, significa aluno. Mestre, rabino, significa um professor. E é assim que Jesus, o Deus encarnado, se revela. Alguém que vem, chama pessoas para agora aprender um novo estilo de vida. Um novo modelo. E aí é interessante, porque quando Jesus diz para Pedro, eu farei de você pescador de gente, a gente precisa entender isso aqui de forma mais ampla, porque o que Jesus está fazendo é expandindo a vocação de Pedro. Pedro era um pescador de peixe. O que Jesus está falando com Pedro olha só, você pesca peixe. Por que você pesca peixe? Não, eu pesco peixe porque peixe é minha profissão. Eu pesco peixe porque eu preciso comer, eu pesco peixe porque eu preciso vender amanhã no mercado para eu me alimentar. E Jesus está falando, então, esquece. Quem cuida do seu alimento, quem cuida da sua provisão, quem cuida de tudo isso sou eu. Você vai viver agora para a eternidade. E é isso que Jesus faz comigo e com você quando Ele passa por nós e diz, siga-me.
Jesus está expandindo a sua vocação. Por isso que não faz sentido mais andar com Jesus e ao mesmo tempo estar preocupado com segurança, com o que vai comer, com posse, com conforto. Não faz sentido, é incoerente. Porque quando Jesus passa por mim e Ele me chama, Pedro, vem andar comigo, o que Ele está falando é, você morreu, abandonou o seu ego, eu agora sou rei sobre a sua vida, você tem um novo estilo de vida, e nesse novo estilo de vida você vive para a eternidade, você não vive mais para o presente, para o Cronos. E as coisas que você ficava preocupado antes, por isso que você precisava trabalhar, por isso que você precisava, então, todas essas coisas, deixa que eu cuido. Jesus não está dizendo para você, para mim, deixarmos de trabalhar, ok? Sermos excelentes naquilo que fazemos. Não, o que Jesus está falando é, essas coisas não devem ocupar a mente de você, de vocês, como vocês sendo os provedores da vida de vocês. Vivam a partir de uma nova mente, uma nova razão para viver. Até trabalhar, gente, discípulo de Jesus precisa trabalhar com uma outra razão de viver por trás. Essa é a chave. E essa razão de viver por trás tem a ver com viver o reino, as coisas do reino. Você trabalha não é mais para você ter o salário, basicamente, e ter segurança e etc. Não, você trabalha porque, por meio do seu trabalho, você é alguém que vive um novo estilo de vida. Jesus está pescando gente, no seu trabalho. Tem lugar que você vai que eu nunca vou. Tem lugar que você entra que um pastor não entra, um padre não entra, um religioso não entra. É você que tem que entrar. É uma mudança de modelo de viver a vida. Sabe, a religião continua insistindo num lugar sagrado, numa pessoa sagrada, num evento sagrado. A gente precisa juntar todo mundo para ouvir aquela pessoa. Isso não é bíblico. Isso mudou. O que Jesus está fazendo agora é chamando homens e mulheres comuns para partir do abandono do ego, da submissão ao reinado. E um novo jeito de viver. O reino continue sendo expandido e alcançando gente, pessoas. Então, eu queria terminar afirmando para você que Jesus está te chamando para uma vida de discipulado nele. E se você, assim como eu, é alguém que está em um ambiente de igreja há muito tempo, certamente você já ouviu a palavra discipulado. Uma palavra que no nosso contexto religioso do século XXI foi minimizada a um programa. Um programa voltado para novos convertidos. Uma classe. Quando na verdade discipulado é o todo da vida de Jesus e do que Ele fez e do que Ele veio fazer. Então eu queria começar essa série te desafiando a partir de agora mesmo olhar para a sua vida. A pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: eu sou um discípulo de Jesus? Eu sou uma discípula de Jesus? Tudo bem, assim, você dizer que é cristão, evangélico, crente, católico, está tudo certo, você pode dizer. Okay? Mas eu queria deixar essas categorias um pouquinho de lado agora. Eu queria te perguntar: você pode dizer que você é um discípulo de Jesus? Você pode dizer que você é uma discípula de Jesus? Você pode dizer que, ao se encontrar com Jesus, a sua postura foi de abandono do ego? Você pode dizer para Jesus agora: Jesus, eu já morri. O meu ego morreu, Jesus. Você tem coragem de dizer isso? Essa é a sua postura como cristão? Você afirma agora para Jesus de que Ele é o rei sobre a sua vida? É Ele quem diz assim:
como as coisas funcionam na sua casa, na sua construção de relacionamentos, na forma como você investe, na forma como você faz as coisas, constrói, trabalha. Enfim, você pode dizer assim: Jesus, tudo que eu faço é sob o seu reinado. Você pode dizer que, como um discípulo de Jesus, você já rompeu com a sua antiga maneira de viver, para que a partir de agora, uma nova vida flua de você, um novo estilo de vida, uma nova razão de viver. Você pode dizer isso? Porque parece-me que esse é o chamado de Jesus. Esse é o chamado de Jesus. O chamado de Jesus não é para a gente construir templos, o chamado de Jesus não é para a gente construir mega igrejas, impérios, reinos. O chamado de Jesus não é para a gente ter uma agenda religiosa. Esse não é o chamado de Jesus. O chamado de Jesus, ao dizer, o reino chegou, siga-me, é para o abandono do nosso ego, para a submissão a um novo rei, e para a escola de um novo jeito de viver a vida. Eu quero concluir a reflexão de hoje, levando a gente a pensar um pouquinho sobre essas três questões aqui. Primeiro, o chamado de Jesus não é para massagear o ego, mas é para mortificação do ego. Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro para mim. Gente, olha só, presta atenção. Isso precisa ficar claro para mim. O chamado de Jesus para mim não é para fazer massagem no meu ego. O chamado de Jesus é para matar o meu ego. O chamado de Jesus para você não é para massagear o seu ego. Jesus não está te chamando para você frequentar um espaço físico de domingo a domingo, onde no domingo o seu ego vai ser massageado, para que na segunda-feira você continue inflando o ego. Não, o chamado de Jesus é para matar o ego. Segundo, preste atenção nisso, hein? A relação com o Jesus Rei precede a relação com o Deus Pai. Eu queria gastar um tempinho pensando nisso. E pensando na fala do Tim Keller, né? Não se crucifica caras legais. A gente gosta da coisa do Pai. Eu já disse aqui que o mundo, a sociedade não tem dificuldade com Deus. Deus é um ser muito abstrato. Se a gente vai estudar ciências da religião, você vai ver que todas as religiões não têm dificuldade nenhuma com a ideia da divindade de um Deus. Agora, por causa do nosso ego, a dificuldade é com o Jesus Rei. E aí, para nós encontrarmos a essência do Evangelho, da revelação desse Deus, que sim, é um Deus que agora quer intencionalmente se revelar como um pai, um bom pai. Eu não sei qual é o seu paradigma de pai em mente, né? Mas a revelação bíblica do Deus como um pai é de um pai perfeito, de um pai que cuida, de um pai provedor, de um pai amoroso, de um pai que abraça, de um pai que quando você vai comer comida com os porcos e volta, ele está te esperando, e ele dá a melhor roupa, ele coloca o anel de volta de filho, te chama para a mesa, faz festa. Essa revelação linda do Evangelho que o Evangelho faz de Deus como Pai, o Deus que não é o Criador apenas, o Deus que não é esse que fica lá num trono, mas é um Deus que vai para a mesa, um Deus que, você é meu filho, você é minha filha. Isso é maravilhoso. Agora, o encontro com o Jesus Rei precede a experiência com o Deus Pai. Porque é disso que a Bíblia está dizendo quando Jesus chega e faz esse anúncio. O reino chegou. E ele diz, arrependa-se e creia nas boas novas. O que Deus está fazendo é, se relacione com quem eu sou, uma dimensão de reinado e governo. E a experiência é de se relacionar com um Deus que é Pai.
E por fim, o discipulado não começa quando você convida Jesus a entrar em seu coração. E com isso eu não estou querendo desconstruir talvez um momento que você já tenha passado, ok? Talvez você já tenha vivido esse momento, seja num acampamento, num culto, em algum lugar, né? Alguém fez um apelo, você quer aceitar Jesus, você quer deixar Jesus entrar no seu coração. Não quero desconstruir isso. Mas eu quero aprofundar um pouco isso, dizendo que o discipulado começa quando você atende o seu chamado, o chamado de Jesus, para segui-lo de maneira integral e radical, sem reserva. Não, olha só, não dá para andar com Jesus preocupado em você continuar sendo o provedor da sua história. Simples assim. Jesus vai dizer, num outro encontro, com homens que chegaram perto dele, dizendo: ei, eu quero te seguir. Aí ele diz assim: você quer me seguir? Olha só, eu não tenho lugar para repousar a cabeça, você quer seguir? Um outro chega para Jesus e diz: eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Aí Jesus diz assim: não, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Se você quiser me seguir, é daqui para frente, de forma total, radical, profunda, enraizada. Eu não quero te cobrar nada nessa noite, e o meu único desafio é que você saia daqui pensando sobre como é que está a sua relação com Jesus e com o Evangelho, e também com o cristianismo. É só isso para essa semana. E não se engane, eu já estou pensando nisso já tem uma semana. Eu tenho convicção de que Deus está nos chamando, preste atenção nisso. Deus está nos chamando, nós estamos num ambiente territorial denso de religião e de expressões religiosas. Denso. O Espírito Santo é assim. Mas não só o Espírito Santo, o Brasil é assim. É um país estatisticamente cristão. Mas Deus tem confrontado o meu coração sobre o que é que você está entendendo sobre o cristianismo, Pedro. O que é que você está entendendo como prática da vida cristã? O que é que você está entendendo como o que é ser igreja? Foi daí que nasceu essa série. Então, o meu desafio para você é assim: sob muito temor, oração, intencionalidade, deixa o Espírito Santo de Deus que está em você gerar crises acerca da sua praxis cristã. Ok? O tema da mensagem de hoje é essa pergunta assustadora: mas eu, um discípulo? Jesus te chamou para isso. Jesus me chamou para isso. Pessoas que abandonaram o ego. Pessoas que dizem: Jesus, você é meu rei. Pessoas que dizem: Senhor, eu estou aprendendo a viver com o Senhor. Eu estou numa escola. Isso significa que cada dia eu aprendo e eu mudo e eu transformo. Não é o Senhor que se encaixa em mim, sou eu que me encaixo em Ti. Não é o Senhor que encontra o meu jeito de viver e fica massageando o meu ego, melhorando. Não. O Senhor me encontra e eu agora sou transformado. Porque eu estou numa escola de vida. Vamos orar. Eu quero começar essa série orando. Eu não tenho muitas respostas para te dar, não. Eu quero começar de fato essa série te confrontando, me confrontando, confrontando a nossa religiosidade, confrontando o nosso cristianismo. Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra diz que o Senhor
nos confronta em amor e para o nosso bem. Se a uva não for moída, não dá bom vinho. Obrigado, Senhor, por essa comunidade, por essas pessoas que estão aqui hoje, pelas pessoas que estão nas suas casas. E obrigado porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Porque é sempre o Senhor que vem nos encontrar. Obrigado porque o movimento é sempre do Senhor. E nós, Senhor, queremos confessar diante de Ti. Eu quero confessar diante de Ti o meu pecado. A minha tentativa de tentar moldar a essência do Evangelho, a minha imagem e semelhança. Ao invés de atender ao chamado do Senhor, siga-me, e entender que esse chamado tem a ver com o Senhor nos moldar a sua imagem e semelhança. Eu acredito que o Senhor está fazendo algo novo entre nós, Jesus. E o Senhor faz algo novo quando o Senhor nos confronta. E no confronto, nós nos humilhamos, nós nos arrependemos, nós choramos, nós abrimos mão. Jesus, eu oro por uma comunidade de fé, não de gente preocupada em status, em construir impérios, Não, Deus, eu oro por uma comunidade de fé, de gente que entendeu que não existe nada mais, um privilégio maior, não existe nada melhor do que decidir abrir mão de tudo, deixar o ego morrer, para te seguir, Jesus, para andar com o Senhor. Gente que entendeu que existe um rei que governa soberano sobre todas as coisas, um rei da história que se torna o rei da minha história. Jesus, gente que se entende como necessitadas de entrar na escola da vida com o Senhor, para aprender a viver. Eu oro por gente que mude a razão de viver, Deus, daqui para frente, Senhor. Um evangelho essencial, um andar com Jesus essencial, profundo, para que o Senhor seja a nossa vocação, para que o Senhor seja a nossa realidade, para que quando eu me olhar no espelho, o que eu veja seja Jesus, o Senhor, o seu reino, a sua história, não a minha. Senhor, eu oro por pessoas que precisam abrir mão do controle, para entender que andar com o Senhor é deixar o controle. Gente que precisa abandonar o barco. Não dá para andar com o Senhor e continuar com o barco. Tem que deixar o barco afundar. Uma nova vida, eu creio nisso. Uma nova vida. Uma nova vida. Gente que vai atender esse chamado, siga-me. Gente que vai mudar o jeito de viver radicalmente. Gente que vai experimentar o Evangelho. Esse Deus que está vivo, encarnado e reinando. Em nome de Jesus. Amém, Deus.